horas, é isso? Né? Então, porque assim, o conteúdo, a irmã me perguntou quanto tempo eu tinha separado para falar. Eu falei assim, ó, tem conteúdo para 5 horas, para falar aqui durante 5 horas. Mas eu vou falando, a hora que der 10 horas a gente para, né? Porque o assunto presbiterato é muito vasto, né? Tem um conteúdo muito grande. A gente vai falar sobre a parte bíblica, né? A parte constitucional e a aplicação na igreja. Então, assim, para cada item, tem uma informação muito grande para a gente estar debatendo, para estar falando. Então, eu vou dar uma passada, vou falando. Se os irmãos acharem que eu estou falando muito rápido ou quiserem comentar alguma coisa, como é a escola dominical, né, não é só o professor que está à frente, ou quem está à frente que fala, né, os alunos também participam. Então, pode levantar a mão, a gente interrompe, mas eu vou me ater a passar o que está nos slides para a gente ir mais à frente possível e poder passar bastante informações aí. Essa é uma apresentação feita em PowerPoint, né, já deixei com o Rodrigo lá, ele já está até projetando, depois, né, no WhatsApp da igreja, aí, se quiser divulgar também, com certeza a gente não vai conseguir chegar até o final, né, os irmãos poderão ter acesso e, né, tirar as dúvidas, né, e matar a sua curiosidade. Antes de mais nada, parabéns aí aos presbíteros. Hoje, exatamente hoje, é o dia que comemoramos, né, o Dia do Presbítero. A Igreja Presbiteriana do Brasil assim comemora, né, o Dia do Presbítero, que é o primeiro domingo de agosto. Então, todo o Brasil está sendo hoje lembrado dessa data. Então, parabéns aqui aos presbíteros da Igreja. Vou fazer um teste aqui, ver se... Meus irmãos, a função de presbítero na IPB, ela principalmente, né, a sua base é bíblica, né, e a Igreja Presbiteriana, ela adota o Manual Presbiteriano, né, que nós chamamos a parte constitucional. Então, lá nós encontramos, né, tudo acerca do presbiterato, desde o processo inicial que se dá para eleger um presbítero, né, até a sua emerência, né, até o findar do seu mandato. Então, é bíblico, né, e o manual. Então, o presbítero ele tem que ter esses 2 grandes manuais, principalmente a Bíblia, mas com apoio da Bíblia tem o manual presbiteriano, na sua cabeceira de cama, né? Está sempre estudando, sempre lendo, sempre se atualizando. A Igreja Presbiteriana, hoje em dia, com a facilidade da informática, todas as resoluções, porque a Constituição ela vai se modificando ou vai se explicando, né? Então, a cada reunião do Supremo Conselho, ano que vem teremos a reunião do Supremo Conselho, que vai ser em Manaus, são tratados... A mudança na Constituição é raríssimo acontecer, né? Mas existem muitas dúvidas, né? Porque a lei, não só a lei do nosso país, mas a lei da nossa igreja, você vai ler um artigo e gera dúvidas. Então, é feita a consulta, a Igreja Presbiteriana ela responde, né, e joga na internet lá para acesso de todos através do Digesto. Então, se você pegar a Constituição no site da IPB, vai estar atualizado até a última reunião ordinária, mas também, hoje, com o advento aí da inteligência artificial, a Igreja Presbiteriana já está usando o chat GPT para poder ajudar e auxiliar na consulta, né? Porque a linguagem com a inteligência artificial ela fica um pouco mais humanizada do que simplesmente você ler um texto. Então, na hora que você faz uma consulta, você faz a pergunta conforme vem na sua cabeça, o chat GPT lá, que é uma das inteligências artificiais, né, que a IPB está adotando, ela te responde meio que como se estivesse conversando com você, né? Então, fica mais fácil você entender ali o conteúdo da resposta. Então, é muito interessante também. Tem um link, né, que você consegue ter acesso direto através do chat GPT, fazer a consulta aos digestos nas resoluções da Igreja Presbiteriana. Então, é muito bom a gente ter, né, hoje, não só na cabeceira da cama, como é um linguajar que a gente já fala há muito tempo, mas hoje em dia está mais fácil estar no bolso, né, que é o celular, na mão, né, então você está sempre com ele fácil ali, tanto a Bíblia quanto o manual presbiteriano, você pode carregar ele onde você estiver. Fora esse material, né, que já é o suficiente, eu indico aqui alguns livros, né, que eu
posso indicar porque eu já li e achei muito bom. O presbítero fala bem tecnicamente, falando sobre as funções, né, constitucionais de um presbítero, né, desafios da liderança cristã, os desafios que os presbíteros e o conselho, juntamente com o pastor também é presbítero, né? Presbítero docente, os pastores, né? Então, o desafio do conselho, né, na liderança cristã, na liderança da igreja. Tem Lutando pela Igreja, é um livro muito bom também. A Treliça e a Videira, muito conhecido, né, pelo menos da liderança da igreja, usa muito. Tem até algumas escolas dominicais que estudam esse livro durante a sua classe, né, que é muito bom também. Esse aí é a interpretação e comentários da Constituição, o reverendo Adi Félix, né, uma referência aí como mestre, professor da Constituição, ele lançou alguns livros, esse aí é o que eu tinha fácil lá em casa para tirar foto, mas tem sobre a Constituição da Igreja e tem sobre também o Código de Disciplina, não o do lado já é um outro autor, né, mas o Adi Félix também tem algumas edições sobre o Código de Disciplina, que é uma tarefa que o conselho não quer passar, mas às vezes é obrigado a passar, então, às vezes é até difícil usar, e quando vai usar tem que recorrer lá. Nosso presbitério mesmo, às vezes, né, tem presbíteros e pastores experientes, mas quando tem que passar por um ato de disciplina, que graças a Deus não é tão comum assim, a gente tem que recorrer aos manuais aí para poder não fazer nada errado, né? Então, tem um manual bom para ter guardado e com a esperança, igual o seguro de carro, né? A gente paga, mas não quer usar. Código de disciplina também, a gente tem que ter e saber que existe, mas na esperança de não precisar usar. E tem alguns treinamentos, né? Os treinamentos são fundamentais, porque você vai lidar com professores, né, bem experientes, pode passar muito mais informações, então tem algumas indicações ali. O Seminário Presbiteriano, nosso seminário, está com um curso muito bom sobre liderança, ainda não tive, digo muito bom, porque eu vi o conteúdo, né, de pessoas que já fizeram também, estão fazendo. Estão falando muito bem desse treinamento lá do nosso seminário, que fala sobre formação de oficiais, né, 100% online, então é acessível, né, fácil de fazer. E uma das coisas que a gente fala na liderança da igreja é você saber administrar seu tempo. Então, não adianta você querer abraçar o mundo, né? Eu tenho na minha pauta, no meu cronograma, aí, fazer esse treinamento ainda, mas como esse ano eu estou fazendo outros, né, então vou esperar terminar para começar a fazer isso aí, de repente, o ano que vem. Mas fica a indicação aqui. Eu já fiz alguns, mas não está tendo agora no momento, mas saber que tem, né, que esses órgãos, né, fazem, e ficar na expectativa de quando abrirem novas turmas, é interessante também. A Igreja Presbiteriana, a nossa congregação lá de Jacarezinho, faz um curso parecido com esse de formação de oficiais do seminário. O conteúdo é bem parecido. Eu já fiz um curso de 1 ano também, online, na Escola Presbiteriana Erasmo Braga, que é uma escola da nossa igreja, nossa denominação, um curso voltado para o presbiterato. É um curso de 1 ano, com apostilas, com aulas online, né, provas, né, e um certificado oficial no final. E a Catedral Presbiteriana também costuma promover, já fiz um treinamento lá, para liderança e alguns focados diretamente para presbíteros, né? Não sei se tem algum em aberto, alguma turma aberta para poder fazer aí desse ano. Mas fica no radar, né, dos irmãos interessados saber dessas oportunidades. É uma curiosidade, só vou passar rápido, pela primeira vez no nosso presbitério nós conseguimos fazer uma estatística dos presbíteros de forma 100%, né? A gente tinha mais ou menos um cálculo de quantos presbíteros tinha, né? Então, a gente tem ali 58, isso no final de 2024, né? 58 presbíteros no nosso presbitério, né? Tem a média de tempo ali, são 13 anos e 7 anos, somando o mandato dos presbíteros, né? Dá uma média de 13 anos, quase 14 anos. Média de idade, 52 anos, a média de idade dos nossos presbíteros. Igrejas com menor média, né? Tem uma igreja que a média, né, de presbíteros é de 4 anos, uma igreja bem... Não vou dizer inexperiente, mas com presbíteros ainda começando, são igrejas novas, né? A igreja que se formaram agora não tem como, né?
Às vezes até tem presbíteros não ativos na igreja, mas que já são experientes de outras igrejas, que vão para essas igrejas, né? Ou que são recém-organizadas, acabam tendo um número, uma quantidade maior, né? Igreja com maior média de tempo é 31 anos. São presbíteros já com a idade, né, acima dos 60, né, e alguns poucos com abaixo de 30, e tem aí uma média de 31 anos. Igreja com maior média de idade, ali é de tempo, né, de idade, de ordenação, 31 anos, né, falei ao contrário, de presbiterato, né, 34 anos, de idade, 34 anos, que está pequenininha ali, idade dos presbíteros, igreja com maior média, 68 anos, né, as igrejas bastante presbíteros experientes aí. O presbítero mais novo do nosso presbitério tem 31 anos e o mais experiente, né, 87 anos. Ou seja, nós temos aí uma variação bem grande, né? Eu não me apresentei antes, eu sou presbítero de Jacarezinho, fazia 32 anos agora de presbiterato. Comecei com 26 anos, fui eleito com 26 anos, 23 eleito diácono, não cheguei a ficar um mandato como diácono, com 3 anos eu fui eleito presbítero. Então já vamos fazer aí, é mais que o pastor, né? O pastor fez aí a divulgação, falando que eu tenho mais tempo que o pastor, né? Como pastor, Nilson, como ministro, eu tenho de presbítero, né, na igreja de Jacarezinho. O principal, irmãos, de um oficial, a gente está focando aqui no presbiterato, mas de forma geral, o principal é o testemunho. Então, tem algumas frases, são 3 frases que eu mencionei aqui, que vai de encontro a isso, né? São frases, algumas bem conhecidas, inclusive. Aquilo que você é troveja tão alto, né? Aquilo que você é, como na prática, né? No seu testemunho, na sua aparência, né? Soa tão alto que não posso ouvir o que você diz. Ou seja, o que você faz, o teu testemunho, diz mais do que as suas palavras, né? Então, assim, o que você tem que praticar, né? Seja na igreja, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na vizinhança, né? Tem o seu testemunho. Eu conheço pouquíssimas pessoas perto da minha casa, mas eu tenho certeza que talvez a maioria, muito mais me conhece do que eu conheço as pessoas, né? Porque as pessoas veem você passando, ou você, quando para conversar, as suas atitudes, né? Às vezes você não percebe, mas você é muito observado, né? Em qualquer lugar que você esteja. Então, o seu testemunho diz muito mais do que as suas palavras. O fato de viver o que se ensina inspira confiança nos que ouvem, né? Então, você viver aquilo que você ensina, né? O pastor, o presbítero, o professor da escola dominical, aquilo que ele está ensinando ali, ele tem que viver aquilo que ele está ensinando, né? E um defeito, né, que muitos líderes têm é que eu posso não conhecer a chave para o sucesso, mas a chave para o fracasso é tentar agradar a todos, né? A gente tem que fazer o que é certo. Se vai agradar a todos, né, isso é Deus que vai colocar no coração de cada um, a gente tem que estar sempre em sintonia, pedindo a Deus iluminação para que a gente possa falar o que a Bíblia nos ensina realmente, né? Então, assim, agradar a todos. Tem muitos que não estão prontos para ouvir a verdade ainda, né? Então, você querer agradar a todos, ficar fazendo jeitinhos para poder agradar um, ficar querendo e agradar outro, né, mudando o contexto, né, da situação, então, deturpando a palavra, né, seja da Bíblia ou da Constituição, no caso aqui, né, para poder tentar agradar a todos, isso é um grande perigo, um grande erro. O que é o presbiterato? É um ofício, difere de cargo, pois cargo é o desenvolvimento de uma aptidão apenas, né? E o cargo ele apenas obedece normas e regulamentos. Então, o presbiterato é um ofício. É um ministério, é uma missão, é um mandato com confiança e autoridade. Então, pesa sobre os ombros uma responsabilidade muito grande de você ser um oficial da igreja, né? É um mandato com confiança e autoridade, o seu desempenho é um serviço e não simplesmente uma obrigação. Por que pode simplesmente? Porque não deixa de ser uma obrigação. Mas você não vai ser um oficial só por obrigação, por imposição. É algo que tem que estar no seu coração, né? Desejoso de fazer. Presbiterato é
vocação. E o que significa vocação? Né, vem do verbo vocare, né, que significa chamado. Então, é um chamado de Deus. Né? Você primeiro se sente vocacionado, você se sente chamado. Né? Deus coloca no seu coração esse desejo de você ser um líder, né, de você ser um presbítero. Né? É, pois, um chamado de Deus, se há alguém que chama, que é Deus, né, deve haver outro que escuta e responde. Né? Então, temos que estar com nossas mentes e corações abertos ao chamado de Deus para esse ministério, para essa missão. Aí é a definição do dicionário, né? Dicionário Aurélio. Hoje em dia é Google, né? Mas na época que eu fiz esses slides aí, a gente usava muito Aurélio ainda, então eu mantive, né? Predestinação, parece que foi escrito por um presbiteriano, né? Predestinação, chamamento, como é que é? Chamamento, tendência e disposição, pendor, né? É o que está lá no nosso dicionário. O que eu vou passar aqui, irmãos, até o horário que der, são os artigos da nossa Constituição. Está em 3 aspectos, né, que a gente pode estar falando sobre cada item desse artigo da nossa Constituição. As atribuições do presbiterato definidas na Constituição, né, nos artigos 51, 52 e 55. A gente vai fazer um comparativo, né, ao ler esse artigo. Qual é o presbítero e a atividade conciliar, como é que ele se aplica dentro da igreja, dentro do conselho, e também a importância do presbítero para a igreja local dentro daquele artigo que nós estaremos mencionando. Então, vamos fazer esses 3 paralelos de um mesmo artigo. Vamos lá, eu vou ler, tá? Assim, como eu falei que é um conteúdo muito grande, se algum irmão ficou com alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário sobre esse artigo, né, sobre a aplicação dele, pode levantar a mão, nós estamos aqui num estudo, né? Não é unidirecional, né? Que os irmãos possam participar também. Então, primeiro é levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Os presbíteros precisam tentar resolver isso antes de levar para o conselho, né? Ele tem autoridade para isso, né? Exemplo de Mateus, né, 18, 15 e 20, não vamos ler agora, mas inspira confiança entre os presbíteros e o pastor, porque quando o conselho sabe que seus presbíteros estão bem preparados para isso, né, ele confia que aquele presbítero, numa situação, seja particular de um irmão, que ele tenha tido conhecimento, né, e conseguiu resolver ali entre o presbítero e o irmão, né, isso inspira confiança, né? Ele sabe que aquele presbítero é apto para poder fazer isso. Então, é obrigação também do conselho cobrar isso dos seus presbíteros, né? Dos membros do seu conselho, se realmente estão preparados para isso, né? Estudam a palavra, estudam a Constituição, para que possam, independente, né, sozinhos até então, conseguir resolver uma situação sem precisar levar ao conhecimento do pastor ou do conselho. Olha o grau de importância, né, da sua maturidade, não digo tempo de presbiterato, mas da sua maturidade, do seu conhecimento, do seu preparo, né? Importantíssimo. Isso, por que isso é relevante para a igreja, né? Porque existe a questão da privacidade. Algum irmão, às vezes, está passando por uma situação constrangedora, não quer nem que o conselho todo fique sabendo, mas tem uma confiança num presbítero apenas, ou no pastor, né? Quantas vezes, né, quantos assuntos o pastor, principalmente, recebe de uma ovelha, né, e fica só entre o pastor e aquela ovelha, não leva para o conselho, né, porque ele consegue resolver, transmitir confiança para aquela ovelha, né? O presbítero também tem essa capacidade, deve ter essa capacidade de fazer. Então, fica ali a privacidade do irmão, sabendo que vai ser resolvido. Aquela questão pode ser uma questão espiritual, que através da oração e do acompanhamento daquele presbítero, o irmão já se sinta confortável, né, e fica por ali mesmo. E tempo, né? Às vezes, irmão, você me passou um problema agora, uma situação, eu vou levar para o conselho, né? Hoje em dia está mais fácil até de se reunir, mas um tempo atrás as reuniões demoravam, né, 1 mês ou 2 meses, 3 meses, né? O irmão ficava esperando para o conselho se reunir. Então, né,
o presbítero, tendo condições, já conseguia resolver a situação ali mesmo, né? Estou falando de exemplo de, às vezes, uma ovelha, mas, às vezes, é um conflito de um casal, ou de dois irmãos na igreja que passaram por um conflito ali, né? O presbítero pode ter a capacidade, condições de resolver entre os dois, né? Como eu já vi muitos casos acontecerem. Então, esse foi o primeiro exemplo, né? Auxiliar o pastor no trabalho das visitas, né? Os presbíteros podem e devem, né? Não fala que é auxiliar, né? Então, na medida das possibilidades, né, o pastor, quando for fazer uma visita, né, ou o presbítero, quando for fazer uma visita, ter o auxílio, né, mútuo. O que isso significa? Oportunidade de passar mais tempo juntos, né, porque é importante o conselho, né, estar sempre conectado com o pastor do seu conselho, né, os pastores, aqui são 2 pastores. Jacarezinho nós temos, por enquanto, né, por conta das congregações, nós temos 4 pastores. Então, a afinidade entre os presbíteros e os pastores tem que ser muito grande, né? Essa afinidade, essa comunicação, esse diálogo tem que estar sempre muito bem firmado, inclusive, principalmente com respeito às visitas, né? Para poder passar o pastor, são quantos membros aqui, né? São 200 e poucos membros, eu acredito eu, chutando aqui. O pastor ou os pastores, humanamente impossível acompanhar de perto cada ovelha, né? Por mais que ele se empenhe, não vai conseguir dar atenção 100% a cada ovelha. Os presbíteros, no auxiliar nas visitas, significa também estar conectado com as ovelhas para poder auxiliar o pastor, né? Não fala visita ali, mas também nas questões, não só de visitar, mas nas questões de tratamento interpessoal com as ovelhas. Isso, Isso. Não precisa fazer, né? Não precisa estar necessariamente a presença do pastor. Até porque, como eu falei, humanamente é impossível o pastor dar conta, né, de visitar, de estar acompanhando de perto cada ovelha, né? Ele acaba dando algumas, por limitações humanas mesmo, né? Acaba dando prioridade a algumas ovelhas que estão mais carentes, com mais necessidade, e os presbíteros auxiliaram nessa questão, né? Das outras ovelhas, pelo menos visitar, procurar saber, não esperar a ovelha procurar, né? Às vezes o pastor, por conta das suas atribuições grandes, né, e seus compromissos, ele acaba esperando chegar até ele algumas situações mais críticas, para ele poder atuar como visita, né? Mas os presbíteros não precisam esperar isso. Os presbíteros já tem que ser ao contrário, já pode procurar as ovelhas, né, para poder saber como é que está, mesmo achando que aparentemente está bem, mas procurar saber se realmente está, né? Às vezes a aparência não reflete a realidade. Isso é bom para a igreja, né? Claro, porque acaba conhecendo melhor as ovelhas, ciência antecipada dos problemas, evitando complicações, né? Você indo de encontro à ovelha, você pode evitar algum problema que pode acontecer, ela já está passando por uma situação ali, é igual uma doença do corpo humano, né? Se você fizer ali um diagnóstico, fazer os seus exames anuais ou rotineiro, você vai descobrir, de repente, um detalhezinho lá no teu corpo que você vai só tomar um remédio lá e vai curar. A igreja é a mesma coisa, né? Você pode, ao contactar, ao visitar, ao falar com algum membro, pode estar brotando uma sementezinha ali de algo errado que está começando a acontecer e você pode combater isso sem precisar esperar chegar, né, a uma complicação maior. Instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, ou seja, está 100% antenado aí com todas as áreas da igreja, né, todas as faixas etárias. Vai aliviar o pastor nessa questão. O presbítero regente também pode ser docente, né, na questão de ensino. Quantos presbíteros não pregam? Não necessariamente precisam, né, porque não é assim, a obrigação do presbítero, mas se ele puder, de repente não tem a facilidade, né, o chamado para estar pregando de púlpito, mas ele pode ser um bom professor, ele pode ser um bom conselheiro, né? Eu comecei com 26 anos como presbítero, né? Eu tive um presbítero que já é falecido,
no conselho, que ele me ensinava muito. Ele não tinha, nunca ouvi ele pregando e nem dando aula na escola dominical. Mas ele era um ótimo, excelente professor, né? Na hora que você sentava para conversar com ele, ele te passava uma experiência maravilhosa, assim, uma cabeça, né, antenado com todas as coisas da igreja, com todos os assuntos. Me ensinou e me ensinou muito. Então, essa é a função, né, do presbítero como docente também, no ensino, né? Pode ser corpo a corpo, não necessariamente da frente, né, da igreja, de púlpito. Isso é bom para a igreja, né, porque é o amadurecimento da igreja com isso, né, presbíteros bem preparados, né, bem conhecedores da palavra de Deus, né, da Bíblia Sagrada, traz refrigério e tranquilidade e garante o hoje e o amanhã, né, porque quando fala ali de todas as faixas etárias, você também a tratar das crianças. Eu sei que a igreja de Higienópolis cuida muito das suas crianças, né, que já é o presente, mas também é o futuro, mais do que a gente, né, que já estamos adultos, né? Então, nós temos que preparar essas crianças. Hoje, inclusive, está tendo EBF lá no Jacarezinho. Começou sexta, ontem e termina hoje. Então, já tratando das crianças, né, que é o hoje, mas também é o amanhã da nossa igreja. Orar com os crentes e por eles, né, não é só tecnicamente, né, não é só questão constitucional, no que é certo, no que é errado, mas a oração é importantíssima, né, de orar por eles e orar com eles, né. Pode ver que um artigo acaba completando o outro. A hora que você está lidando, procurando um membro da igreja, você, nesse momento, você vai estar orando com ele também, né. Não economizar tempo nas reuniões do conselho, com orações pela igreja, porque a gente, às vezes, está tão... O pastor manda a pauta do conselho lá, tem 10, 15, 20 itens. Caramba, a reunião vai demorar. Então, vamos fazer uma devocional muito rápida, né? Pastor Carlos, faz uma oração aí de 10 segundos só para a gente começar. Não, né? Se tiver que gastar, usar, né, empreender mais tempo com a oração do que com os assuntos, se não der para falar todos os assuntos, dá uma prioridade ali, faz outra reunião na semana seguinte, ou mês que vem, o que der para fazer, mas priorize sempre estar orando pela igreja, pelos irmãos da igreja e pela pauta em si, né? A gente percebe um resultado muito grande, inclusive, tendo uma pauta de 20 itens, metade do tempo a gente ficou orando, intercedendo a Deus pelos membros da igreja e pela pauta, a gente vai ver que esses 20 itens vão fluir tão rápido que o restante do tempo da reunião vai servir até sobrar para comer aquela pizza depois. Demonstra igualdade e que se importa, né, com cada um dos membros, né, você orando ali com os membros da igreja, né. Não é porque você está na postura de presbítero ou de pastor que você é superior, né. Nós somos todos iguais na igreja, né. Nós só estamos numa função que às vezes exige um pouco mais de responsabilidade numa área ou numa outra área, mas nós somos todos iguais. Inclusive, não sei se menciona ali, eu acho que não, nos conselhos superiores, né, que se fala de pastores e presbíteros, né, a igreja tem essa preocupação, a igreja presbiteriana tem essa preocupação da igualdade. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições, para isso tem que estar, né, sintonizado aí com todos os membros da igreja, né, como eu falei, tem um artigo sempre completando o outro. Você está sintonizado com toda a igreja, você vai estar ciente do que está acontecendo e deixar o pastor ciente, né? Isso é bom para a igreja, porque é um trabalho em conjunto com a junta diaconal, é importantíssimo o conselho estar bem em sintonia aí com a junta diaconal, com os diáconos, porque os diáconos também fazem as visitas deles, né? Tem algumas prioridades, que são as viúvas, os necessitados, mas também faz outros tipos de visitas e acaba sabendo de alguma situação que o conselho ou o pastor não sabe. Então, né, isso ajuda muito na liderança da igreja, né, em saber como está as situações diversas na igreja. E não só informar, mas agir, né? A gente vê, pastor, está precisando daquilo ali, ou o conselho está precisando daquilo ali, né, ou só trazer informações, mas vamos procurar sempre, quando trazer uma situação, quem sabe já trazer uma solução, né? Isso vai ajudar aí muito.
Se não tiver, ó, pastor, ou conselho, eu tenho uma situação tal, eu tentei resolver, não consegui, eu pensei de várias formas de tentar ajudar, a trazer uma solução, não consegui. A vida acontece, né? Mas se puder agir antes, né? Ou então se mostrar predisposto a agir na solução daquele problema, junto com o conselho, isso é fundamental. Para a igreja é importante, porque transmite segurança, né? Saber dos seus líderes estão preocupados com a situação da igreja de forma geral, e passa para todos que existe comunicação, não só entre o conselho, entre os presbíteros e o pastor, mas também de toda a liderança que envolve junta diaconal, como eu citei ali, mas também todas as outras lideranças da igreja, presidente de sociedades internas, superintendência da escola dominical, né, os departamentos de missões, outros departamentos, todos eles têm líderes, né, têm liderança, então essa comunicação aí, ela tem que existir. Distribuir os elementos da Santa Ceia é uma função aí dos presbíteros, constitucional, transmite humildade com os membros, e igualdade com os demais presbíteros, né? Não existe hierarquia no conselho, e nem perante aos membros, né? O fato de você estar servindo é uma demonstração de humildade, né? E dentro do conselho, por mais que tenha vice-presidência, secretário, tesoureiro, né? Não quer dizer que um seja superior ao outro, né? Não existe hierarquia. Existem, sim, funções diferentes, atribuições diferentes. Prova que os oficiais não são superiores aos membros, né? Devem servir, estão aptos a servir. A igreja, né, tem que ter essa visão aí, referente aos presbíteros. Tomar parte na ordenação de ministros oficiais, tivemos um exemplo aqui domingo passado, do pastor Carlos Henrique, né, onde os presbíteros presentes, né, puseram as mãos, né, então é um momento aí de uma das funções do presbiterato. Chama para si a importância do cargo, né, você está ali impondo as mãos, né, sobre um novo ministro, né, o novo presbítero, né, um novo oficial também na junta, é um diácono, né, olha a importância que você está ali, como a primeira coisa que eu falei lá no início, né, que você, as tuas atitudes, o teu comportamento, né, as pessoas veem que vocês estão ali como um oficial. É triste você ouvir, como eu já ouvi, né, pessoas passando na rua da igreja, olhar um oficial, né, tirando plantão ou tendo alguma atitude, né, inerente ao seu cargo, né, estando à frente de alguma coisa, mas a pessoa conhece o por trás, né, sabe do seu histórico, como ele é no seu trabalho, como ele é na sua vizinhança. Então, tudo que ele está fazendo ali, né, fica apagado, né? Então, a importância de você estar ali à frente também pondo as mãos, cada oficial saber, né, do seu papel, né, Deus está te capacitando para isso. É só uma pausa, né, sobre esse artigo, que o texto de 1 Timóteo 4,14 fala: não descuide do dom que você tem, né? Deus te deu um dom, né, te chamou para o oficialato, né, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram. O grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor, né? Então, é uma referência bíblica sobre esse ato, né, que os presbíteros têm na imposição de mãos, na ordenação aí de um oficial. Autoridade, não superioridade diante dos membros, é a aplicação aí também para os membros da igreja. Correr mais um pouquinho, que já está quase no final ali dos artigos. Representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Então, o presbítero ele pode ser eleito pelo conselho para representar a igreja, um papel importante, porque é um presbítero só. Está certo que ele vai estar lá junto com o seu pastor, né? Mas ele vai estar ali, de repente, tendo que responder alguma situação, né, da sua igreja, né? Então, ele vai estar sendo porta-voz ali. Está certo que hoje a gente tem a facilidade de consultar na hora, ó, me veio uma pergunta, uma decisão ali, a gente pode fazer uma consulta rápida ali. Hoje tem grupo do WhatsApp, com certeza que também tem, né, o grupo do conselho ali, consegue se comunicar mais rápido, né? Mas o presbítero ele pode ser eleito
representante da igreja perante ao presbitério. No presbitério, ele pode ser eleito a ser representante do presbitério no sínodo e no Supremo Concílio. Já tive a oportunidade de ser representante ao Supremo Concílio junto com o Nilson, o reverendo Nilson, já pelo menos acho que 1 ou 2 vezes a gente já teve juntos, né? Eu estive em Curitiba, depois eu estive em Natal, depois eu estive em Águas de Lindóia e, por último, agora em Cuiabá. Vitória não tive, não. Tive em Extraordinária, né? Teve uma Extraordinária, que aí foi em Vitória, no Sesc. É cansativo, irmãos. Vocês vão passear lá, conhecer Curitiba, Natal. Começa domingo e termina no outro domingo. Cuiabá, então, que a gente foi da última vez, começava 8 da manhã, terminava 8 da noite, as reuniões. A gente só tinha gás para ir para o hotel e dormir para acordar no dia seguinte. Não tinha disposição para mais nada, né? É muito, muito cansativo. Começa domingo, né? Ano que vem vai ser em Manaus, começa domingo e termina domingo. É uma semana de reunião. Deixar os membros cientes do que se passa fora da igreja, né? Você sendo representante da sua igreja junto ao presbitério e os demais concílios, você consegue trazer informações atualizadas para os membros da igreja. Então, é uma responsabilidade muito boa, muito grande, né? Você deixar a sua igreja bem sintonizada com o que acontece. Hoje em dia, a gente está perdendo muita prática, né? Mas tem a facilidade da internet, mas antigamente era muito mais fluido, né, o jornal Brasil Presbiteriano, né, trazia as informações ali do Brasil. Hoje tem tanta facilidade, com o jornal na mão você acabava lendo ele todo. Né? Hoje em dia temos a facilidade de olhar a internet, mas a gente esquece, fica com preguiça de abrir ali no celular, acaba deixando de lado e não fica ciente aí dos acontecimentos da nossa igreja presbiteriana do Brasil, né? O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Artigo 55 é um resumo de tudo aquilo que eu já falei, né? A gente podia falar só esse aí e discursar sobre esse artigo aí, que eu ia repetir tudo que eu já falei anteriormente, né? Ele é bem completo, esse artigo. No conselho, cada um se sobressai em um determinado assunto, né? Uns são melhores para aconselhamento, outros na administração, outros na economia, né? Acabam sendo nomeados, eleitos ali como tesoureiro, né? Informática, música e outros, né? Mas todos devem ter os requisitos do artigo 55, que foi o que eu li anteriormente, né? A gente vê ali que no conselho aqui são 7 presbíteros. São 6 ou 7? 7, 6. Então, ali cada um tem uma aptidão diferente, um dom diferente, um talento diferente. Então, o conselho vai trabalhar de acordo com cada um deles, né? A todos respeitando aquelas características, né, que nós lemos no artigo 55. E, com isso, a igreja consegue ser atendida em todas as áreas, né? Sobre a Constituição, né, eu coloco ali que, já cortando logo, né, porque, poxa, se pegar um oficial que consiga fazer tudo isso, né, ele é quase considerado um super-homem, mas não, né, não precisa ser um super-homem para poder fazer isso tudo que a Constituição e a Bíblia fala que um oficial precisa fazer, né? Ele tem que ser vocacionado por Deus, tem que ser chamado, você saber que você reconhecer o chamado de Deus e se dedicar, né, para poder fazer, porque com certeza vai fluir de forma bem natural, não digo fácil, mas de forma bem natural, porque Deus mesmo vai estar te capacitando para isso, né? E como faltam aí 4 minutos, 5 minutos, eu tenho um exemplo aqui de presbítero modelo, que eu coloquei isso, que a prioridade é ter Deus na cabeça, né, na sua mente, em tudo que você vai fazer, sempre colocando Deus à frente de tudo. A igreja no seu coração, você tem que amar a sua igreja, né, vocês têm que estar ali, né, passando por dificuldades, às vezes o oficial, né, o presbítero, o pastor passa por algumas situações que, né, ele, poxa, será que eu preciso continuar aqui, né? Às vezes ele não é reconhecido, né? Você não tem que estar na igreja esperando um reconhecimento, né? Então, você tem que estar por paixão
pela igreja, pelos irmãos, né? Os irmãos se renovam, né? Dependendo, eu já estou há 31 anos, né, pastor? Está aqui também nessa faixa de tempo. Está aqui na igreja há quantos anos? 25 anos, né? Os membros se renovam, mas a paixão dele só aumenta, né? Se renova, né? Então tem que estar sempre apaixonado pela igreja, né? E eu coloquei por baixo ali, não que a gente está superior à Bíblia, mas que ela seja a nossa base, né? A Bíblia tem que estar sempre como nossa única regra de fé e prática, né? Então a gente tem que estar sempre baseado no que a Bíblia nos ensina. Porque colocar a Bíblia debaixo dos pés ali sem explicar, né, o pessoal não vai entender muito, né? Pô, eu estou acima da Bíblia. Daí, em Timóteo, tem as características, né? Vou ler dali, porque tem que ser respeitáveis, né? Que ele está muito pequenininho, então não vou conseguir ler. É o que 1 Timóteo fala, né? Para provar que tudo que eu li antes dos artigos da Constituição é extraído da palavra de Deus. De uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. A gente poderia discorrer aí sobre cada um item desses novamente, né, e trazendo coisas novas, né, novas do que eu não falei anteriormente. Conservar o ministério da fé com consciência limpa, experimentados, não quer dizer que, poxa, fui eleito hoje, né, eu tenho que esperar 3, 4 mandatos para poder ser um bom presbítero. Não, experimentado você já é treinado, você já estuda, você já é capacitado antes mesmo de ser eleito, né? O conselho, ele analisa isso, inclusive, antes de passar por uma eleição. Marido de uma só mulher e que governe bem seus filhos e a própria casa. Lembra do que eu falei sobre o testemunho, né? Não é ser somente um bom presbítero, somente um bom oficial dentro da igreja, mas no seu lar, principalmente. Alimentar-se com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E ter bons testemunhos dos de fora, né? Lembrando aí do que eu já falei anteriormente. Isso aí é só o que está em Timóteo, né? Mas a Bíblia é recheada aí de vários outros textos que falam sobre, né, as funções, né, as obrigações de um oficial. Em Mateus 16, 24, fala: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Né? Parafraseando esse texto, né, em outras palavras, o preço do presbiterato implica, agora já dá para ver lá. Em outras palavras, né, o preço do presbiterato implica no desejo de ser discípulo, quer vir, né, do texto que nós lemos, em abrir mão de projetos pessoais, negue-se, em assumir a responsabilidade, tome a sua cruz, e efetivamente colocar o presbiterato em prática, para que não se limite apenas em uma bela teoria, né? Siga-me, seguir, colocar em prática, né? Tudo aquilo que Deus tem te preparado para isso. E aqui é um resumo, que aí termina exatamente no tempo aqui, está despertando 10 horas, né? A superintendente até chegou ali, ó. E aqui é um resumo do que eu falei. A gente pode até pular, porque é simplesmente um resumo de tudo aquilo que eu já passei anteriormente, né? E tem aqui sobre o que é um presbiterato, sobre as funções, né, de forma, o básico, intermediário e os extras, né, mas aí a gente pode pular, e cuidado e zelo, né, que é sempre procurar treinamentos, ter vida espiritual focada, né, e manter a vida devocional de leitura da Bíblia, né? Não podia deixar de concluir com essa última parte aí, que é a vida espiritual. Cuidar muito da sua vida espiritual, né? Procurar sempre evitar as tentações, né? Nós passamos por muitas situações que podem assim nos prejudicar espiritualmente, né? Temos que estar sempre conectados em Deus, pedindo forças a Ele. Então, manter vida devocional de leitura bíblica, devocional diária, né? Oração, leitura de livros e participar de encontros e retiros espirituais, que isso nos traz um revigor importantíssimo, coloca ali uma lenha na fogueira, né? O fogo, às vezes, vai se esfriando um pouquinho, a gente tem que ter ali a comunhão com os irmãos, participando de retiros, né? De palestras, de encontros, né? E
e assim reavivar, né, essa chama. E deu certinho, passei 1 minuto. Que Deus abençoe, irmãos, e obrigado aí mais uma vez pela paciência dos irmãos. Ninguém falou nada, só o Nilson que falou um pouquinho ali, mas a gente entende que foi por causa do tempo, né? Vocês foram assim, vou deixar só o presbítero Paulo falar para ele conseguir falar o que tinha que falar, né? E obrigado a todos.